Na TV Sud você tem o melhor conteúdo diariamente no YouTube. Confira os programas dos canais Degustando o Vem Segue-me, Que Firme Alicerce, A Luz das Escrituras, Cosplay de Retornado, Plano Alternativo, Victor Neres, Sarsa Ardente Sud, Sara Inef, Jornal Placas de Ouro. O canal TV Sud informa. As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Boa noite. Boa noite, Minono. Que prazer ter você aqui conosco. Quero te apresentar a Inaê, que tem me acompanhado nesse projeto. Não sei se você já a conhece. Não conhecia. Talvez você... Prazer, Inaê. Prazer, tudo bem? Tudo bem. Ela também é de Campos? Não, eu sou ela é de de Minas. no sul de Minas. Uma cidade que se chama Campo Belo. Talvez Campo você não tenha Belo. escutado falar, mas próximo a Lavras, Varginha, são cidades que as pessoas conhecem mais. Eu fiz pós-graduação em Lavras, mas eu não lembro de Campo Belo. Eu trabalhei numa empresa que ela era de Três Corações. Então ali, Varginha, Três Corações. O nosso ramo aqui faz parte do distrito de Três Corações. Aqui é um distrito, é um distrito de Três Corações, inclusive. Mas eu nunca fui na igreja, né, em Três Corações. Eu ia na parte profissional. Entendi, sim. Então, quero fazer vocês bem-vindos a essa live, onde nós teremos o prazer de falar um pouco mais do Instituto. E hoje aqui conosco, Guilherme Minono, que é diretor do Instituto Rio de Janeiro, a Inaê, que já é da casa, né, está fazendo esse projeto comigo aqui, onde nós estamos procurando trazer todos os institutos que nós conseguirmos, né, e temos acesso. E, Minono, é um prazer ter você aqui conosco. Estou muito feliz de você ter aceitado. Né? Eu conheci o Minono por conta da minha esposa, né? Ela tem idade de instituto, então ela ia fazer algumas aulas e eu acabei conhecendo o Minono. E depois eu fui saber que ele serviu na mesma missão de alguns amigos, inclusive de um primo que é como se fosse um irmão, cresceu junto comigo. E foi muito legal ter... né, ver que temos tantas pessoas em comum. E quero já fazer o pessoal que está entrando bem-vindo aí. Nós vamos falar um pouco sobre o Instituto de Religião da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E eu queria que a Inaê também desse uma boa noite, depois o Minono também desse uma boa noite para o pessoal, e logo em seguida irei apresentar o nosso convidado de hoje. Isso aí. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui nessa live. Nós temos falado do Instituto e falado com muita frequência. Eu sempre até cito aqui nas lives, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. E o nosso coração é cheio do Instituto. Né? Para mim é uma oportunidade, uma bênção não tem nem como, né, descrever o que é o Instituto. Aqui na minha cidade não tinha um Instituto presencial. E aí, em 2019, que eu conheci o Instituto Online Brasil. E aí eu comecei a fazer o Instituto Online. E aí, em 2020, começou a pandemia, os institutos foram todos para o modo online, eu já estava no online. E aí, o Marcos, aí a gente teve a oportunidade de falar um pouco mais, através também do Instituto, né? E aí, a gente está nesse projeto juntos de trazer, né, realmente os diretores dos institutos para falar um pouquinho sobre, né, como fazer dele uma prioridade, como fazer o Instituto uma prioridade. Então, obrigada novamente por estar aqui com a gente, tenho certeza que serão minutos muito produtivos. Eu que queria agradecer vocês pelo convite, né? Tudo é muito novo aqui para a gente, nesse período de pandemia, tivemos que aprender, se reinventar, trabalhar nesse novo modo, né? E que é tão especial, né? Consegue aproximar, nós estamos aí em cidades diferentes, em locais diferentes, e conseguimos, de certa forma, estar mais próximos. Né? Assim, eu sou muito grato de hoje... Né? Eu fui um jovem que foi modificado pelo Instituto, pelo programa do Instituto na minha vida. Fui um jovem que
de certa forma, vivi o Instituto intensamente dos meus 19 anos aos 30 anos, e assim, sou muito grato por esse programa, né, porque ele é muito mais do que um programa, é algo que muda a vida dos jovens. Então, estou grato aqui de estar aqui hoje para poder falar com vocês, né? Então, não sei o que eu falo mais, Marcos. Se eu me apresento, vocês... Eu vou te apresentar, né? Eu tenho uma colinha aqui, eu fiz uma colinha para falar um pouco sobre o Minono. Uhum. Então, Guilherme de Paula Minono, ele é formado em medicina veterinária, ele é educador religioso, tem como hobby acompanhar futebol, assim como eu. Ele faz parte, né, do Instituto Rio de Janeiro, na verdade ele é o diretor do Instituto Rio de Janeiro, e ele atualmente serve como o primeiro conselheiro da estaca Rio de Janeiro e Engenho de Dentro. Já serviu como missionário de tempo integral em Campinas, de 2000 a 2002. Conselheiro e presidente do Rapaz, professor do Instituto, presidente do Coro de Élderes, conselheiro do Bispado, bispo, conselheiro de estaca. E hoje, atualmente, ele frequenta a aula do Encantado na estaca Rio de Janeiro e Engenho de Dentro. Correto, Minono? Acertei? Correto, perfeito. E ele é casado com a irmã Diana Minono, há 11 anos, pai de 2 filhos, Rebeca, de 7 anos, está prestes a se batizar, Rebeca, e o Gustavo, que tem 2 anos. Então, feitas as devidas apresentações, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para todos os nossos convidados. Minono, como fazer do Instituto uma prioridade? Vamos lá, eu gosto muito dessa frase, né? Presidente Monson falou de nós fazermos o Instituto uma prioridade. Mas eu queria começar de uma forma um pouco diferente. Recentemente, Elder Holland, ele falou um pouco sobre isso, sobre fazer o Instituto, né? Ou frequentar o Instituto, frequentar as aulas do Instituto. E ele fala aqui o seguinte, eu queria até passar para vocês, e isso me chamou bastante atenção. Ele fala assim: quero deixar claro que não faremos um grande esforço para que você venha para o Instituto. Então ele falando para os jovens, quero deixar claro que não faremos um grande esforço para que você venha para o Instituto. Ou, como alguns alunos dizem, faça o Instituto, né? Faça o Instituto. Ele fala o seguinte: você não existe para que o Instituto possa se tornar um programa de sucesso da igreja. Não, é o contrário. O Instituto existe para que você possa se tornar um santo dos últimos dias de sucesso. Portanto, em vez de falarmos a respeito de fazer o Instituto, vamos convidá-los a deixar que o Instituto faça vocês pessoas melhores. Então, ele enfatiza isso. Né? O Instituto não é para a gente fazer o Instituto, é para que o Instituto possa nos fazer, né? Como ele coloca, modificar a nossa vida, fazer com que sejamos melhores. Porque muitas vezes a gente vê esse convite do presidente Monson de fazer o Instituto como prioridade e a gente bota naquele automático, às vezes no checklist, né? Eu tenho que fazer o Instituto, eu tenho que fazer aquilo. Não, deixe que o Instituto modifique você. Né? E eu sei que esse programa ele tem essa capacidade. Porque hoje eu estou aqui na sede do Instituto, mas mais ou menos 20 anos atrás, eu estava aqui sentado como um jovem que tinha retornado para a igreja recentemente. E o Instituto foi o alicerce para que eu pudesse tomar uma decisão de ir para a missão, para que eu pudesse tomar uma decisão de me casar e de me selar ao templo, de me preparar para os convênios do templo. Então, o Instituto ele tem essa capacidade de modificar a nossa vida. Né? Como o Elder Bednar fala muito, né, sobre tornar-se, né? Ele fala sobre os missionários, né? Você não vai para a missão, você se torna um missionário. Você tem que... esse processo começa antes. Né? Então, no processo nosso de voltarmos à presença de Deus, o Instituto ele é fundamental para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, né, e fazer com que Deus prevaleça na nossa vida. Então,
Mais ou menos isso. E Naê? Isso até, e enquanto ele falava, né, tipo, realmente fazer realmente uma parte nossa, né? O Instituto fica sendo uma parte nossa, como você colocou, né? Graças ao Instituto te ajudou no momento que você estava voltando para a igreja, você se tornou um missionário, você, né, recebeu as ordenanças do tempo, se casou, teve os seus filhos. E o que você diria, hoje tem alguns jovens aí nos ouvindo, né, assistindo, o que você diria para um jovem que diz, eu não tenho tempo para o Instituto? O que você aconselharia esse jovem Então, assim, essa questão do tempo, eu acho que o tempo, a gente faz o tempo, né? E eu gosto muito do que o Elder Husband, se eu não me engano, ele falou certa vez. Eu acho que ele fala, até eu tenho aqui, ele fala assim: eu quero, em nome do Senhor, prometer que, se vocês fizerem do Instituto uma parte das suas vidas corridas, ele sabe, o Senhor sabe que a vida dos jovens é uma vida corrida. E o programa do Instituto ele é até diferente do seminário. O seminário é o programa diário, porque o jovem de 18 a 30 anos é um jovem que já está muitas vezes na faculdade, trabalhando, tem várias outras coisas, né? Está se preparando para o casamento, ou casado. E aí ele fala que ele faz uma promessa, né? Assim, ele fala: se fizer o Instituto parte das suas vidas corridas, ele fala, vocês serão abençoados em cada aspecto de suas vidas. Em suas buscas educacionais, em suas buscas ocupacionais, vocês serão abençoados e prosperarão e aceitarão o convite do Senhor, ao aceitarem o convite do Senhor de frequentar o Instituto. Então, assim, é uma promessa do Senhor. Hoje, quando a gente fala de nossas vidas corridas, como o Elder Husband fala aqui, hoje o Instituto Online nos permite, ou nós estarmos à distância, a qualquer momento nós assistimos às aulas e desfrutarmos dessa oportunidade. Eu lembro eu tenho um aluno que é até muito próximo de mim, e esse aluno, eu lembro, no semestre passado, ele assistia às aulas com a mãozinha pendurada assim no ônibus, e participava com fone de ouvido. Então essa questão do tempo será que eu estou deixando Deus prevalecer na minha vida? Será que eu sei da importância que isso pode fazer na transformação da minha vida, de fazer um alicerce? O presidente Nelson falou que o Instituto ele pode fazer com que nosso lar se torne um santuário, e nunca foi tão necessário, né, nós transformarmos o nosso... Ele fala o seguinte: transformar nossa casa em um santuário de fé, um lugar onde o evangelho de Jesus Cristo é ensinado, aprendido, vivido e amado. Então, assim, o Instituto tem essa capacidade. Então, ter essa compreensão, apesar da vida corrida, hoje, você pode ir no ônibus assistir uma aula do Instituto. Hoje, você pode, em qualquer momento, né? Hoje, acho que ainda mais com o Instituto, tem o Instituto Online, né, que você faz, deve ter vários horários e cursos diferentes. E hoje a gente está priorizando, a gente sabe que as aulas online, elas não são iguais às aulas presenciais. Então, de certa forma, as aulas são um pouco mais reduzidas. Hoje as aulas do Instituto, a gente está preconizando as aulas de 1 hora, 1h15 no máximo. Antes as aulas presenciais eram em torno de 1h30. Então isso, de certa forma, facilita nesse processo. Mas eu acho que o mais importante é ter essa compreensão da mudança que pode ter na vida do jovem ao frequentar o Instituto. Só respondendo aqui a Bia Ramalho, ponto 23, vai ficar gravado assim, Bia. Depois você pode encaminhar para esse jovem. E só pedir para o pessoal que está acompanhando, quem quiser já pode seguir a página também do Instituto do Rio de Janeiro. É só clicar na setinha onde está escrito a Luz das Escrituras e adicionar Jovens Instituto RJ. RJ. Exatamente. E pegando um pouco de carona nisso que a Inaê te perguntou e que você falou, Minono, uma coisa que eu observo é que o jovem que faz instituto,
além dele se preparar para grandes feitos, como uma missão de tempo integral, as ordenanças do templo, todas essas coisas, ele consegue adquirir um testemunho, porque muitas vezes nós conseguimos fazer as ordenanças, conseguimos até fazer uma missão, mas nem todo mundo consegue ter um testemunho inabalável do Evangelho. E eu vejo que o Instituto, ele transforma testemunhos também. Ele não só transforma as pessoas, mas ele transforma testemunhos. Muitas vezes as pessoas, elas não têm aquele testemunho que não depende de opiniões ou que depende de provas. E através do Instituto, o Espírito Santo ele vai agindo na mente do aluno, na mente das pessoas, no coração das pessoas, e elas vão adquirindo um testemunho inabalável. E uma coisa que eu observo muito nas suas aulas, nas aulas que eu pude assistir, é uma coisa... Eu ainda não tive o prazer de assistir uma aula do Felipe. Vou assistir a aula do Felipe, que fez o número 2. Mas eu já assisti muitas aulas sua e do Domingos, que foi a primeira entrevista que nós fizemos. E uma coisa que eu observo em vocês dois é que vocês conseguem criar, mesmo sendo online, à distância, um relacionamento muito legal com os alunos, sabe? De trocarem mensagem, de tirarem dúvidas, de conversarem até um pouco antes da aula. Eu vejo que as pessoas entram um pouquinho e conversam, depois da aula também conversam. E como que é para você estar acompanhando esses jovens e de uma certa forma, você foi bispo, trabalhou com jovens, mas como diretor do Instituto, como é para você estar tendo esse ciclo de amizade com jovens e muitas vezes saber que através dessa amizade, dessas aulas, eles estão criando um testemunho inabalável do Evangelho? Assim, eu acho que não tenho dúvida de que o amor que a gente sente pelos jovens e pelo que a gente faz, e também o espírito também, ele não tem tela, ele ultrapassa qualquer coisa. E assim, e nos faz sentir, né, o carinho que os jovens têm. Então, assim, de certa forma, você estava falando sobre essa fé inabalável, né? Eu estava pensando no discurso do presidente Nelson sobre essa necessidade, né, de nós desenvolvermos essa fé. E o Instituto, esse processo que transforma a fé inabalável, ele, de certa forma, ele faz com que as pessoas, esses jovens, eles tenham uma verdadeira mudança de coração. Então, leva à conversão. A gente vê a evolução. Tem muitos jovens, e acho que você já presenciou isso, jovens que se batizaram no meio da pandemia. E a gente começa a ter um relacionamento, a gente nunca viu esse jovem, a gente começa a ter um carinho por eles e um sentimento especial por esse jovem, a gente pergunta como é que eles estão, tudo, e a gente vê o crescimento ao longo das aulas, e é isso que você falou, a fé dele vai fortalecendo, e ele vai tendo um testemunho fortalecido, e isso vai ajudando no processo deles de conversão. Então, é uma grande bênção, né? A gente fala da pandemia, mas nós muitas vezes vemos o lado negativo, mas a gente não enxerga a bênção de hoje poder chegar dentro da casa da pessoa. E através do Instituto, através do Instituto, do seminário, das aulas da igreja, está abençoando aquelas pessoas, para que elas possam ter essa fé fortalecida, né? Então, é um pouco disso, né? Talvez. Isso que você acabou de comentar é até uma coisa assim interessante, né? Sobre estar online. Porque, por exemplo, nós pegamos os celulares online no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e às vezes a gente tem dificuldade de conectar para assistir uma aula. Né? Eu já vi muitas pessoas, por exemplo, falando: eu não assisto uma aula da igreja porque eu não sei baixar o Zoom. Mas aí eu pergunto assim para a pessoa: quem baixou o seu Instagram? Não, foi eu. Quem fez sua conta? Não, fui eu também. E o seu Facebook? Não, também fui eu. Então, assim, falta às vezes um interesse da pessoa, porque eu vou fazer isso. E aí outro dia, né, eu também sou professora do Instituto, e aí uma pessoa acaba comentando: bom,
os pioneiros, eles tiveram muitas dificuldades, eles atravessaram planícies congeladas, passaram fome, frio, viram pessoas que eles amavam morrer. Talvez a dificuldade do nosso tempo hoje é baixar um aplicativo e assistir a aula online. Então, os tempos mudaram, as dificuldades, óbvio, não dá para comparar aquela dificuldade com uma dificuldade de baixar um aplicativo. Mas será que nós estamos sendo, né, fiéis mesmo nas dificuldades que nós encontramos? Porque, por exemplo, para mim, a experiência do Instituto ela já começou online. Mas, por exemplo, para quem estava presencial, poxa, agora mudei para o modo online, né, não é tão legal assim. Mas uma coisa que você falou é maravilhosa. O Instituto, ele vai ultrapassar aquilo ali. Quando a gente entende isso, né, que o tanto ele pode nos ensinar, independente se a aula é numa sala com 100 pessoas ou se é na minha casa comigo no meu celular. Né? Então, aqui, isso é que a gente precisa ter em mente. Talvez realmente seja difícil para muitas pessoas, mas a pergunta que nós temos que ter em mente é o que eu estou disposto a fazer, né, para deixar que o Instituto seja uma prioridade, para que eu seja abençoado pelo Instituto. Então, acho que essa é uma pergunta que a gente precisa realmente ter em mente e lembrar que independente de eu estar numa sala com 100 pessoas ou no meu quarto só eu, ou escutando o professor ali no celular, o Espírito Santo vai ultrapassar a tela e vai poder me ajudar nas dificuldades, nos momentos que eu tenho passado, né? Com certeza. E vou além, às vezes essas aulas, né, de certa forma online, tem alunos que eu tinha aqui presencialmente, mas às vezes no sábado tinha uma sala muito grande, e eu conhecia menos do que eu conheço agora de forma online. É bem interessante isso. Não quero que uma coisa não substitui a outra. Eu acredito que pós esse período, nós somos uma sede, né? O Instituto Online ele vai continuar, o Instituto Online Brasil lá com o Felipe. Nós temos aqui uma sede. E a gente sabe da grande importância que tem social para os jovens eles se encontrarem, tá? Convivendo com pessoas que têm os mesmos pensamentos, as pessoas que vivem o evangelho assim como eles, que têm os desafios que eles encontram lá fora. Porém, às vezes no meio de uma aula você tem uma sala cheia e você não consegue identificar todas as pessoas. Hoje eu conheço alguns alunos de uma forma assim tão especial, mesmo sendo online, a gente acha que não, que precisa do presencial, que talvez pudesse passar por falha nossa, né? Desapercebido, às vezes numa sala lotada, e que o online ele também ajuda nesse sentido. É claro que não substitui a aula presencial, mas é só um ponto assim que eu achei bem interessante. Tem alguns alunos que assistiam presencialmente que hoje eu conheço melhor através do online. Como também tem muitos jovens, e eu posso falar para você, eu acho que é um convite que o presidente Nelson falou, deixar que Deus prevaleça, né, em todos os campos da nossa vida, né? Então, também nessa questão, se eu sou um jovem de 18 a 30 anos, deixar que o Senhor prevaleça na minha vida é ter um tempo destinado ao Instituto. Tornar o Instituto uma prioridade. Eu falo, a gente tem, eu não tenho aqui a calculadora, mas quantas horas, né, se a gente multiplicar 24 por 7, e assim, deixar que o Instituto seja uma prioridade na minha vida, é uma hora dessas, se eu não me engano, 160 e poucas horas aí que nós temos. O Senhor pede uma hora. Às vezes, eu voltando do trabalho, tendo a maioria dos institutos, né, das sedes do Instituto Online, tem horários diversos. Esse semestre, eu fiz uma experiência de dar um curso Dom Divino do Perdão, 6 horas da manhã. Chegava na sede às 5, eu saía da sede às 11 horas, que a gente dava aula de casados na quinta-feira, e chegava na sexta, 5 horas da manhã para dar aula. E sempre tinha um aluno, e era muito especial, sempre tinha um grupo que pegava aquele horário e abraçava aquele horário. Então, assim, o que eu falo também para os jovens? Se tem um horário, assim, os diretores de instituto, os professores, eles estão bem abertos. Se tem um horário, que aquele horário é o que eu tenho, fala com o seu diretor do instituto.
Explica para ele. Ele vai mover montanhas para que tenha um curso naquele horário seu. Mas assim, tem que ter também um compromisso específico e depois não ter esse compromisso. Acho que deu uma queda aqui. Agora voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Esse horário tem muitas pessoas fazendo live, então às vezes dá uma travadinha, mas pode continuar, Bruno. Não, então, é um pouco disso, né, que eu falei para vocês, né? A gente está sempre disposto. A gente entende também de muitos casos. Eu lembro recentemente, né, eu fui conversar com uma aluna que eu encontrei no terreno do templo, né? E a gente foi lá na lojinha, a loja está aberta, então a gente agenda. Eu falei para essa aluna, ó, tô sentindo falta de você no instituto. Ela falou, Minono, por favor, não faz isso comigo não. Eu tenho aula online, eu dou aula online, e ainda vou ter que assistir o instituto online. A gente entende tudo isso. Mas será que nós estamos deixando que o Senhor prevaleça? Ou estou perdendo oportunidades do Espírito se comunicar comigo, de ouvir o Senhor e a vontade dEle? Então, assim, as aulas do Instituto têm sido, assim, para o professor é fantástico. Acho que você, como professora, deve saber disso. Acho que a gente aprende muito mais do que os alunos. Mas a gente tem visto como o próprio Volino falou, esse desenvolvimento de fé para conversão, para mudança de coração, né? E assim, não só fé, né, para ter as respostas através do Instituto, mas também fé para não ter as respostas de todas as coisas. Para ter a confirmação por meio do Espírito de que aquilo eu não tenho ainda a resposta. E isso é especial. Isso é fantástico. Isso muda, isso é transformador. Da mesma forma que o presidente Nelson lá falando do povo que teve fé para que não chovesse, como teve fé também no meio da chuva. E aí, no meio dos desertos da nossa vida, nas provações, nas dificuldades, a gente compreende mais, tem uma compreensão maior do plano e do propósito do Senhor. E aí nosso fardo se torna mais leve. Nós vamos conseguir utilizar nosso arbítrio de forma melhor. Nós vamos enxergar os propósitos do Senhor e os mistérios dele. E isso que ele espera de nós. E o Instituto vai nos dar essa visão. Né? Com certeza. Eu tava... Pode falar. Pode ir, Nay, por favor, pode ir. É que você falou uma coisa e eu pensei em uma coisa que eu estava conversando com o Marcos há poucos dias. Nós estávamos falando como algumas pessoas, durante esse período de pandemia, sentem que o seu testemunho foi enfraquecido, ao passo que outras pessoas sentem que o seu testemunho foi fortalecido. Né? E eu falava com o Marcos, poxa, eu sinto que durante a pandemia o meu testemunho ele é outro, muito maior e muito mais forte. Por quê? Porque agora há muitas possibilidades, né? Por exemplo, tem os tours virtuais que a gente pode fazer tour virtual em N lugares, né? Eu fiz um tour virtual pelo Centro de Visitantes de Paris, cada coisa maravilhosa, pelo Centro de Visitantes de Roma, então assim, são vários lugares. Aí tem as aulas online, e aí eu tô aprendendo francês, eu comecei a fazer as aulas dominicais com o pessoal da ala de Paris, porque eu quero aprender francês, então eu estou falando com pessoas de vários lugares, aí o Instituto Online, poxa, são tantos eventos acontecendo. Por exemplo, semana passada eu falei assim, poxa, eu preciso definir o que eu vou assistir essa semana. Porque tinha tantos eventos acontecendo, e aí eu penso, poxa, é a questão de aproveitar as oportunidades. Tudo bem, né? Nós estamos acostumados a ir à igreja presencialmente, ver as pessoas, e esse convívio é importante, realmente, igual você falou, e está certíssimo. Mas o que nós estamos fazendo com as possibilidades que nós temos hoje? Né? Se esse período de pandemia fosse, por exemplo, um teste, será que a gente teria passado ou reprovado nesse teste? Né? Usar realmente as ferramentas que nós temos, porque eu não acredito que foi à toa que nós temos, por exemplo, o Vem Segue-me. Né? O profeta poderia ter feito outra coisa, mas por que ele fez o Vem Segue-me? Né? O ensino ali centralizado no lar, né, com o apoio ali da igreja, não o contrário. Vamos centralizar na igreja. E ainda reduziu, né? E ainda Exatamente. reduziu os horários das reuniões.
Exato. Então, nós temos tantas coisas, né, que podem nos ajudar. É a questão realmente de adaptar-se e aproveitar as oportunidades que aparecem, né? Seja lá o aluno segurando lá no ônibus para poder participar da aula enquanto ele está no trajeto de casa, né? Então, realmente são oportunidades que nós temos e que nós precisamos aproveitar. Você fala alguma coisa, Bolino? Vai lá, Bolino. Eu ia falar algo parecido com o que você falou. Ainda bem que você falou, né? Talvez eu não conseguiria falar tão bem quanto você. Mas eu estava pensando em tudo isso que nós já conversamos. E uma coisa que a Inaê falou agora por último, que ficou muito aqui na minha mente, foi a questão, né, das ferramentas que nós temos no momento. Eu acho que o advento da pandemia, ela facilitou muito o trabalho em relação à questão de assistir às aulas, né? Como o Minono falou, muitas pessoas, quando só tinha o sábado para ir no instituto, ou durante a semana devido ao horário de trabalho, a correria de estudo, os afazeres domésticos também, elas não conseguiam. E até algumas pessoas por dificuldade de condução mesmo para chegar até o instituto. Então, eu acredito assim que enquanto muitos estavam atravessando o deserto, né, outros tantos estavam se preparando para nascer na Terra Prometida. Assim como também os pioneiros atravessaram as geleiras para que hoje nós tivéssemos uma igreja estruturada, uma organização bem alicerçada para nos dar esse suporte. E com relação às ferramentas, já que você citou Elder Holland, eu acho que todos nós aqui, né, principalmente nós três e quem está assistindo, tem um carinho muito especial pelas mensagens do Elder Holland, né? E eu lembrei de um sermão que ele deu para os missionários, bem antigo, que ele usa João 21. Acho que vocês já assistiram também. Uhum. E eu estava pensando exatamente de um versículo muito conhecido, que está lá em João 21, versículo 15. Né? E tem alguns pontos nesse versículo que me chamam muita atenção. Ele fala assim, ó: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe ele: apacenta os meus cordeiros. E é interessante que nesse momento o Senhor ele faz uma pergunta meio que óbvia para Pedro, né? Mas parece, no final de todo esse diálogo, que Pedro não tinha entendido e compreendido totalmente qual era o chamado dele, qual era a responsabilidade dele de apacentar as ovelhas. E por que eu citei esse versículo? Como a Inaê falou, né, de nós priorizarmos, o Minuno falou de separarmos um tempo, ele fez até um cálculo matemático aí, e para mim ficou bem fácil identificar que mesmo, só falta priorizarmos, porque dá para assistir. E eu penso o seguinte: será que nós estamos apacentando as ovelhas e estamos nos permitindo ser apacentados? Porque eu fico pensando, o nosso estudo individual, o nosso estudo do Vem Segue, o nosso estudo em família, as reuniões, mesmo com as limitações presenciais que estão retornando, né? Aqui em Campos, por exemplo, já temos a reunião sacramental presencial, as aulas ainda estão online. Mas será que em algum outro lugar nós vamos conseguir nos aprofundar como nos aprofundamos no Instituto? Olha, eu sinceramente, eu aprendo tanto com os comentários, com as perguntas, né? É o que você falou, né, Minono? Às vezes nós temos algumas dúvidas e aquela pergunta que você faz ou que alguém faz vai te dar um entendimento. Porque o Espírito Santo ele vai te ajudar a entender. E eu queria agora, Minono, que você pudesse, assim, além, né, da sua bela história que você falou quando você era um jovem que fez o Instituto,
teve algum momento durante essa pandemia que o Instituto ficou só online, né, aí no Rio de Janeiro, teve alguma história, algum relato que fez você chegar em casa e falar assim, vale a pena sair da sede 11 horas e acordar no outro dia às 5 horas? Eu estou apacentando as ovelhas do Senhor, estou sendo apacentado? Teve algum relato, alguma coisa do tipo? Deixa, antes de entrar nessa parte, eu posso só fazer um comentário de João 21, Claro. que você estava falando aí. A gente sabe que João sabia que o Senhor podia compreender o pensamento dele e os sentimentos que ele tinha, né? Mas o Senhor esperava um pouquinho mais dele. E assim, por isso perguntou 3 vezes, né? Sendo que na terceira ele se sentiu extremamente constrangido, porque ele sabia, Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo, né? E a gente parar para pensar que às vezes somos como João, né? João era pescador. Pedro, desculpa, Pedro era pescador, perdão aqui. Pedro era pescador. Né? O livro de João, eu falei Pedro, mas não falei Pedro, mas assim, Pedro era pescador. Então o que ele sabia era aquilo. Como a gente falou aqui no início do Elder Holland, né, que ele fala, não é para que nós possamos fazer o Instituto, deixar que o Instituto nos faça. E foi isso que aconteceu com o ensinamento que Cristo fez. Ele deu um ensinamento a Pedro que modificou a vida de Pedro. Cristo sabia que ele podia muito mais. Assim como ele sabe que cada um dos jovens em idade de instituto pode muito mais. Como o Elder Holland, né, que eu falei aqui no início, né, que ele fala que fazer com que o instituto torne vocês santos dos últimos dias de sucesso, pessoas melhores. Tanto se Pedro não aceitasse aquele convite, depois a gente não via Pedro, as pessoas procurando Pedro para que a sombra de Pedro ao passar curasse. Então o que eu penso? Que cada jovem é um Pedro. Todos esses jovens sabem e amam a Cristo, e Cristo sabe que eles amam, mas ele espera um pouco mais de cada jovem. Talvez o ama-me mais do que este ama-me mais determinada coisa que você prioriza do que a mim, que você não coloca o Instituto em primeiro lugar. Eu quero te transformar, jovem. Eu quero fazer com que você, assim como Pedro, aqueles procuravam a Pedro para que a sombra de Pedro pudesse os curar, mas para que esse jovem talvez pudesse curar através de um chamado futuro, através de servir ao Senhor, curar as feridas daqueles que precisam. Então esse exemplo veio bem a calhar aí nesse momento, né? Mas voltando à pergunta que você colocou relacionada aos jovens, né? Tem alguns jovens que assim, você vê o tamanho da fé deles. Teve uma jovem recentemente que ela se batizou bem no início da pandemia e agora está indo para a missão. Olha aquela coisa de crescer. Muitos jovens que estavam firmes no Evangelho, hoje já ficam receosos de ir para a missão ou não. Ela foi apacentada por conta desse período. E agora irá apacentar, né? E talvez a sombra dela vai curar muita gente. Porque ela ama mais o Senhor do que estes que aqui estão, as coisas do mundo que estão ali, que às vezes não são ruins. Às vezes meu trabalho, era o trabalho de Pedro, era o que ele sabia fazer, mas o Senhor esperava um pouquinho mais dele. Agora, algo que me toca, assim, que você falou dessa coisa de sair tarde, chegar cedo, eu gosto muito de uma das turmas que me dá um prazer enorme, que é a turma de casados. Meu amigo, praticamente eu não dou aula lá, porque eles dão a aula. E aquilo é tão gostoso, o espírito, eles compartilhando as experiências, os desafios, porque jovens normalmente são recém-casados. E tem muitos desafios, né? Desafios de adaptação, desafios. Isso tem sido muito especial, tem sido algo único. Então, e tem fortalecido a minha fé também. Então,
Mas eu não teria uma história específica aqui, porque são muitas histórias que a gente tem aqui na... Eu sabia, eu fiz a pergunta de propósito mesmo. Eu sabia que ia ter muitas. Então, assim, tem vários jovens, e cada vez você vai conversando com um, eles se abrem, a gente trata de assuntos delicados, e muitos se abrem desses assuntos e abrem o seu coração, né, para que o Espírito possa ensinar a eles. Então tem sido uma experiência transformadora. Inaê, consegue ouvir a gente? Inaê, consegue ouvir a gente? Consegue ouvir a gente, Inaê? Acho que ela não está conseguindo ouvir. Enquanto ela se restabelece, eu vou ler só um comentário aqui, ó. O Daniel colocou: Por que vocês não fazem um compilado de vídeos, de testemunhos, histórias de casados, de como o Instituto ajudou elas mesmas nas dificuldades? Acho que pode abrir a visão dos alunos em relação à prioridade. É uma excelente sugestão, né? Pegarmos testemunhos e relatos. É excelente, uma excelente sugestão. Dá até para, quem sabe, organizar nas próximas férias aí, né, Minona? A gente organizar isso aí. Dá para fazer sim, vai ser muito bom. A gente está com uma turma de casados porque muitas vezes o jovem, eu estou casado, eu não vou mais assistir o Instituto. O Instituto é para os jovens adultos da igreja. O que é os jovens adultos? De 18 a 30 anos, casados ou não, são jovens adultos. Então o Instituto é para... Aí, muitas vezes o jovem casa e não vou assistir mais as aulas do Instituto. Esse próximo semestre, nós vamos fazer um curso, nós vamos implementar 2 cursos. Um se chama Namoro Inteligente para os solteiros e o outro é Casamento Inteligente para os casados. Então, assim, já adiantando um pouco aí do que a gente vai ter nesse próximo semestre, nós vamos ter esses 2 cursos aí que vão ser bem especiais. Além de outras coisas, estamos... não sei se eu entro nessa seara agora, mas... Não, nós vamos entrar já nessa seara aí. Só quero saber se a Inaê está conseguindo ouvir a gente. Está conseguindo, Inaê? Não consegui te ouvir. O microfonezinho aí está aberto? Não consigo te ouvir. Agora sim. Agora sim. Então, Minono, eu fiquei... Perfeito. Eu fiquei muito feliz com essa resposta que você deu, né? Que seria impossível listar só uma, né? Só uma história ou uma experiência de algum jovem, que foram várias. Eu acho que você participou, às vezes, no início da aula que eu conversava, como é que você está, alguns jovens que tinham se batizado no início da pandemia, tudo isso. Né? Sim, presenciei muito isso. E antes de passar para a Inaê, a gente estava aqui ao vivo, é isso, né? Estávamos aqui conversando para a Inaê se restabelecer. E eu queria, Minono, que após a Inaê te fazer alguma pergunta, algum comentário, que você pudesse falar dos cursos que teremos no próximo semestre, né? Eu sei que são vários, não sei se você vai conseguir falar de todos, né? Não sei se você tem alguma colinha aí com você, mas eu queria também deixar claro para as pessoas que todos são bem-vindos no Instituto, né? Sejam membros, não membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos Últimos Dias. Eu, por exemplo, eu não tenho mais idade do Instituto, mas eu assisto de metido. Eu sou aluno convidado, assisto. E para mim é muito edificante. Muitas vezes eu não consigo dar total atenção, mas eu consigo ouvir e aquilo me acrescenta muito, aquilo me ajuda muito. E Inaê não está ouvindo. Então, enquanto a Inaê volta, Minono, você pode falar um pouquinho dessa nova grade que vai ter nesse semestre? Sim. Nós estamos montando a grade, né? Nós vamos ter uma aula inaugural, né? A primeira aula, que vai ser no dia 31 de julho. E vai ser a gente chama de Instituto Conexões. Nós vamos conectar, né, com o Instituto Osasco, o Instituto Penha e o Instituto Vitória. Então não vai ser só o Instituto Rio de Janeiro, vai ser um aulão. E nós vamos ter uma atividade que é chamada Atividade Multiverso.
Então, assim, vão ser com várias ramificações na linha do Zoom. Então, assim, jovens, fiquem preparados, porque vai ter ramificações na linha do Zoom para essa atividade. É surpresa, nós vamos ter uma aula especial com o diretor regional. Então, no dia 31, nós vamos iniciar essa trajetória do segundo semestre. Segundo semestre, sim,